Pessoal, na aula passada nós trabalhamos com a pauta ou com a matéria reformas religiosas, ou seja, trabalhamos lá com a reforma promovida pelo Martim Lutero na atual Alemanha, com apoio da nobreza local, como o Lutero começa esse movimento reformista quando ele prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, a difusão dessas ideias pelo então Sacro Império Romano Germânico. Vemos também, né, as dietas, que são reuniões eclesiásticas para se definir uma determinada situação, e como Lutero foi protegido pela nobreza local, o que inclusive lhe garantiu a vida e o sucesso nessa empreitada de reforma protestante. Também vimos determinados aspectos, não terminamos, com João Calvino. E essa situação reformista na atual região de divisa entre a França e a Suíça. Vimos lá, né, que Lutero foi apoiado pela nobreza do Sacro Império Romano Germânico, enquanto Calvino foi apoiado pela burguesia. E é sobre o Calvino que nós continuaremos este assunto, reformas religiosas. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com determinados aspectos relacionados ao Calvino, a ideia de predestinação divina, ou seja, né, que Deus já sabe do seu destino antes mesmo de você nascer, ou então você será salvo ou condenado no seu nascimento. O seu destino já está determinado por Deus e cabe você enxergar os sinais de sua salvação. Pois bem, vamos compartilhar a tela aqui com reformas religiosas, de onde nós paramos na aula passada. Bom, começando o próprio a própria aula sobre o calvinismo, então nós falamos sobre um pouco da história do próprio Calvino, falamos do conceito de predestinação e falamos como identificar a salvação a partir dos sinais mandados por Deus. Outro ponto de fundamental importância é a valorização do trabalho. Enquanto a Igreja Católica condenava a ideia de lucro e riquezas, o Lutero pouco falou, nada falou sobre isso, o Calvino vai dizer: se você prospera, se você enriquece, é um sinal de Deus na sua vida. E aí, continuaremos aqui pelo seguinte, pessoal. Daniel, deixa eu ver se você está aqui, né? Não, tá sim. Daniel, tem como você ler para nós esses três últimos pontos? Identificação de sinais da salvação, justificativa e expansão? Daniel? Vendo? Infelizmente não tem. Hoje está sem som, né? Então, pessoal, se alguém quiser tomar a palavra e ler, pode pedir também, mas enquanto alguém não toma esse tipo de atitude, eu mesmo leio. Identificação dos sinais da salvação na diligência, dedicação ao trabalho e na parcimônia, propensão de economizar como forma de humildade. Justificativa religiosa para as atividades comerciais da burguesia. Expansão do calvinismo para a França, que na França foram chamados de huguenotes, na Escócia foram chamados de presbiterianos e na Inglaterra também foram chamados de presbiterianos. Ou também, na verdade, outro nome que eles foram conhecidos na Inglaterra foram os puritanos. De certo modo, pessoal, em cada lugar tomou-se um nome conforme as características do local. O Huguenots na França, por exemplo, foi porque eles se reuniam próximo a uma torre chamada de Rugue, na região central, próximo a Paris.
Então, eles falam assim, os huguenotes ficou o nome dos calvinistas franceses. Puritanos na Inglaterra, porque eles pregavam uma pureza dos comportamentos humanos. Então, né, até hoje, quando uma pessoa é muito conservadora, quando uma pessoa é muito caxias com o tratamento, se chama essa pessoa de puritana, quando ela é extremamente moralista ao tratar de algo. Bom, dito isso, pessoal, se me perdoa que hoje estou tossindo um pouco, foi formulada a ideia de ética protestante e o espírito do capitalismo. Inclusive, isso é o título de um livro escrito por Max Weber, no qual ele coloca, né, a importância da, da reforma protestante para o desenvolvimento do capitalismo. E aí, vem nos dizer o seguinte: dedicação integral ao trabalho e rejeição dos prazeres da vida mundana eram características fundantes para essa ética que surgia. Quem era, então, o puritano da Inglaterra, o presbiteriano da Escócia, o huguenote francês? Uma pessoa que vivia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa do trabalho, do trabalho para casa, e assim sucessivamente. Esse é o primeiro ponto. Sem se envolver em jogos de azar, sem se envolver em bebidas, sem se envolver em nenhum tipo de vício. Uma vida puritana é aquela vida do trabalho para casa, do trabalho para casa e no domingo na igreja. Logo, segundo o Max Weber, esse tipo de vida permite que o trabalho seja entendido como fonte de acumulação visando o revestimento. Mesmo se você ganhar pouco, gente, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, sem sair para nem para beber, para fumar, para ir numa festa, não. Mas sair para comer alguma coisa, para ver alguma coisa diferente, para se divertir. Não. O puritano era um castrado, ou seja, né, alguém que tem partes cortadas quando se falava em diversão. Logo, ele estava mais propenso a juntar dinheiro. Lógico. Max Weber, uma sociedade protestante teria maior propensão à expansão econômica do que uma sociedade não protestante. E aí você pode me falar, Flávio, se o Brasil um dia tornar um país de maioria de protestantes barra evangélicos do que católicos, então o Brasil será um país rico? Uma sociedade protestante necessariamente não é uma sociedade de maioria de cristãos protestantes, mas de mentalidade protestante. O que significa? Essa mentalidade puritana. Trabalho para casa, trabalho para casa, trabalho para casa, final de semana, culto. E isso no Brasil esquece. O brasileiro gosta bem de uma rua, o brasileiro. Vide a pandemia. Ninguém pode me evitar de ficar em casa. Não sei o que tem. Então, logo, a mentalidade brasileira não é uma mentalidade protestante. A maioria das pessoas aqui podem mudar de religião. Alguns números falam que daqui a 30 anos o número de protestantes no Brasil será maior do que o de católicos. Mas a mentalidade brasileira ainda é da ajuda, é da mendicância e outros problemas mais que existem por aqui. Outro ponto que o Max Weber identifica é Holanda, Inglaterra e Estados Unidos foram países predominantemente protestantes e influenciados pela ética calvinista. Mudanças na mentalidade podem afetar o desenvolvimento econômico. Logo, gente, ele não está falando aqui da adoção de uma religião, mas ele está falando aqui da adoção de uma mentalidade. E a adoção da mentalidade calvinista é o predestinado já nasce salvo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que acumular riquezas, ele tem que gerar oportunidades. Logo, é alguém que promove empregos, alguém que junta dinheiro, alguém que enriquece. Volto a repetir, por isso que a burguesia abraçou ao calvinismo.
Ela viu essa doutrina e falou assim, tá fechado com a gente. Porque na Europa ela encontra um porto seguro para justificar as suas atividades lucrativas. E o capitalismo também frutifica muito depois dessa adoção dessa ética protestante. Então, deu para vocês entenderem, gente? É só juntar dinheiro. É só entra, só entra, só entra. Por menos que você ganhe, só entrando, acaba sobrando. Bom, então, nós já vimos o luteranismo, já vimos o calvinismo. Agora, vamos ver o anglicanismo. E aí, vamos para uma mensagem aqui no bate-papo. Anglicanismo. Religião fundada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Meninos, por que se chama igreja anglicana e não igreja, por exemplo, anglicana de Inglaterra? Por causa da genealogia da palavra. Se você for no próprio na própria língua inglesa, England seria land, terra, e esse ing seria os anglos, os povos ali que ocuparam a região da Bretanha, a região das Ilhas Britânicas, britânicas, não é britânicas não, britânicas, e ali fundaram o que hoje nós conhecemos por Inglaterra. Desse modo, gente, o anglicanismo vai ser a igreja da Inglaterra, ou a igreja dos anglos, que nem o Brasil é formado por africanos, principalmente vindos de Moçambique e Angola, por nativos, indígenas, e por portugueses, esses três grupos, esses três povos, a Inglaterra é formada por anglos, saxões, bretões, vikings, entre outros. São povos formadores da atual Inglaterra. Feita toda essa viagem ao longo de um longuíssimo tempo, a gente tem a reforma anglicana sendo aqui pontual. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém conhece a história de Henrique VIII? Coloca no chat, fazendo um favor, só sim ou não. Nosso querido Mr. Catra do século XVI. Ninguém conhece, gente? Daniel, sim. Só o Daniel? Gente do céu, mais alguém? Sim ou não? Coloque no chat, fazendo um favor, só para ter uma participação e tudo mais. Maria Eduarda, não. Nossa, tá, não vou falar não, gente. Assim como eu faço com as respostas. Não tem problema não, gente. É bom para conhecermos. Talvez vocês se lembrem quando eu falar também. Mais alguém, gente? Pessoal, o rei Henrique VIII foi o rei inglês que se casou com 3 Catarinas, 2 Anas e uma Jane. Ou seja, o homem dos 6 casamentos. Fora as amantes. Eu sabia que vocês iriam lembrar. E, principalmente, o primeiro casamento dele foi aquele que gerou o seu desejo de romper com a Igreja Católica. Bom, desejo do rei Henrique VIII em se casar com Ana Bolena e necessidade de anular o casamento com Catarina de Aragão. Não autorização do Papa para o divórcio. Bom, quem era Catarina de Aragão? Catarina de Aragão era filha, se eu não me engano, era parente, o grau de parentesco, se eu não me engano, era filha ou neta dos reis da Espanha.
E naquele momento, início do século XVI, a Espanha tinha chegado nas terras do Novo Mundo, ou seja, no continente americano. E um território que ia da atual Califórnia, do atual Texas, nos Estados Unidos, até o sul da Argentina e do Chile, quase tudo pertencia à Espanha, com exceção do Brasil. Desse modo, se o Papa desse anulação desse casamento por Henrique VIII, o Henrique VIII está, na verdade, o Papa estaria arrumando uma briga com a Espanha. E arrumar uma briga com a Espanha era também perder a garantia de colonizar terras no Novo Mundo. Tanto que a maioria dos católicos no mundo, até os dias de hoje, gente, estão concentrados na América Latina, fruto desse período de colonização. Logo, o Papa não deu autorização do divórcio. O que o rei fez? Você não vai me dar autorização de divórcio, não? Então eu crio a minha própria igreja. E aí eis que vem o ato de supremacia. O que foi o ato de supremacia? Ato que determinava a criação da igreja anglicana, da qual o rei era autoridade suprema. Divisão dos bens da igreja católica. Amplo fortalecimento do poder real. Gente, atualmente os historiadores afirmam o principal motivo do rompimento entre o rei e o papa não era a sua separação. A separação foi uma fachada para a vontade do rei e dos nobres tomarem terras da Igreja Católica em território inglês. Alguns números nos falam, gente, que aqui deixa eu colocar no chat, antes da reforma anglicana, cerca de 1/3 das terras inglesas pertenciam à Igreja Católica. Então, cerca de 1/3. Quando ele eliminava o poder da igreja com esse ato de supremacia, ele então ganhava para o reinado dele 1/3 de terras, templos, propriedades e outras coisas mais deixavam de ser propriedades da Igreja Católica e passavam para a mão real. Logo, o ato de supremacia foi ato que determinava a criação da Igreja Anglicana, da qual o rei era autoridade suprema, divisão dos bens da Igreja Católica. Meninos, na Inglaterra existiu o que se chamava absolutismo de fato, mas não de direito. Então, os reis tinham que consultar o parlamento para tomar uma decisão. Como vocês acham que o Henrique VIII fez para ter esse apoio do parlamento? O que ele fez? Ele resolveu dizer para os nobres que faziam parte do parlamento: se vocês aceitarem esse ato de supremacia, se vocês aceitarem a criação da igreja anglicana, nós podemos dividir essas terras. E foi isso que ele fez. Então, muitos nobres que aprovaram o ato de supremacia, lembrando que não todos aprovaram, acabaram ganhando terras. E esse ato de supremacia, né? O Papa, gente, era extremamente... Ai, caramba. O Papa era extremamente influente durante a Idade Média e até mesmo durante a Idade Moderna. Afastar a influência do Papa do seu território era uma grande vitória para a monarquia inglesa. E depois desse afastamento, depois da Igreja Anglicana, depois da vitória da Rainha Elizabeth sobre a esquadra espanhola, a Inglaterra se desenvolveu e se desenvolveu muito. E depois dos atos de navegação de Oliver Cromwell, que nós vamos ver mais para frente, a Inglaterra acelerou o seu desenvolvimento. Mas os pilares foram montados aqui
por essa criação da Igreja Anglicana, atualmente chefiada pela Rainha Elizabeth II. Então, a rainha é a atual líder, chefe da Igreja Anglicana. Para a gente terminar essa parte da Betinha, a Eterna, terminar essa parte de reformas religiosas, pessoal, a gente vai ter a chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. Pois bem, gente, as reformas religiosas, de certo modo, surgem na Europa com dois pilares. O primeiro, moralização, e o segundo, atuação do baixo clero. Então, vou até escrever no chat, né? Espera um pouco. As reformas religiosas surgem a partir de dois pilares. Dois pilares. Moralização e aprofundamento da própria palavra. A Igreja Católica enxergou algumas coisas. Primeiro, aonde ela perdeu, ela perdeu. Em regiões como a Alemanha, a atual Alemanha, a atual Inglaterra, Dinamarca, Suíça, ela falou assim, não, aqui a gente está derrotado, aqui a gente vai deixar o protestantismo funcionar. Em outras regiões, houve choques brutais, violentos e até macabros, como, por exemplo, na França. O crescimento dos huguenotes na França foi responsável por um forte atrito entre os católicos e os huguenotes, num episódio chamado Noite de São Bartolomeu, uma noite de massacres dos católicos sobre os protestantes. Então, na região central da Europa, principalmente na França, conflitos. E em outras regiões, como a atual Itália, até mesmo porque na atual Itália estava ali Roma, berço da Igreja Católica. Portugal, Espanha, a presença da Igreja Católica pouco foi abalada. E a Contra-Reforma era a resposta que a Igreja dava para esse crescimento dessa divisão dela na, principalmente, Europa Central. O que, então, promover nesse movimento Contra-Reforma, ou também chamada na Reforma Católica? Vamos começar, então, pelo seguinte. Desejo de moralizar a instituição. Instalação de escolas para a formação e o aperfeiçoamento de membros do clero. Concílio de Trento. Reunião na cidade de Trento, Itália. Então, gente, não, aqui está errado, né? 1545, 1536, não. É 1566. Essa reunião durou 21 anos. Logicamente, os membros eram trocados, teve um terremoto na região central da Itália também, que levou o deslocamento. Tiveram algumas interrupções, logicamente. Bom, a primeira coisa que a própria Igreja Católica aceitou é que ela passava por uma crise moral. Logo, ela precisava de reformar suas instituições. Sendo assim, o que ela vai fazer? Ela vai promover escolas para a formação e aperfeiçoamento dos membros do clero. Então, atualmente, para você entrar na Igreja Católica, são 9 anos de seminário. Se eu não me engano, são 5 anos de filosofia e mais 4 anos de teologia. Aí, nesses 9 anos, né, você faz o voto de pobreza, o voto de castidade, são 3 votos, eu não lembro qual é o terceiro, e até você ser ordenado padre.
essa afeição por estudos vem principalmente da Contra-Reforma. Os seminários foram criados, né, para a melhor formação dos padres neste momento. Outro ponto também, se nós perdemos o que é hoje Suíça, o que é hoje Alemanha, parte da atual França, a Inglaterra, nós podemos ganhar povos em novas terras, no novo mundo. E vamos continuar aqui, pessoal, vendo quais foram outras atitudes tomadas dentro da Contra-Reforma. Reafirmação dos dogmas católicos. Então, as ideias que Lutero pregava lá, a igreja não adotou nenhuma. Não adotou nenhuma. Latim como língua oficial da liturgia e dos textos bíblicos, infabilidade do Papa, celibato clerical e transubstanciação. Só para vocês terem uma ideia, gente, o latim foi língua oficial da Igreja Católica, das celebrações das missas até 1964. Volto a repetir, o latim foi língua oficial da Igreja até o ano de 1964. Só a partir de 1964 é que as missas passaram a ser feitas em idioma vernáculo, ou seja, do idioma do seu país. Aqui no Brasil, português, em Portugal, português, na Espanha, espanhol e assim por diante. Mas até então, a celebração era feita em latim, aí uma parte da celebração, a homilia, era feita em parte em idioma vernáculo, ou seja, o idioma do país, e depois a missa era terminada em latim também. Então, das doutrinas, a igreja não abriu mão de nenhuma. Mas ela resolve recriar algo que estava ali com funcionamento quase que anulado. O que era? O Tribunal do Santo Ofício. E o que era basicamente o Tribunal do Santo Ofício? Era a famosa e temida Inquisição. Qual era a função da Inquisição? Controlar e julgar os crimes de fé. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu falo melhor sobre a Inquisição. Reafirmação dos dogmas católicos, como eu já falei, Tribunal do Santo Ofício, órgão com base em Roma para a coordenação da atuação de tribunais eclesiásticos. Estreita relação entre Santo Ofício e monarcas católicos, dedicando-se à investigação e repressão do que fosse considerado desvio de fé. Surgimento dos chamados cristãos novos, perseguição, fugas e mortes durante o século XVI. Então, vamos trabalhar com alguns princípios aqui. Eu coloquei aqui Inquisição. Julgava, na verdade, investigava, julgava e, por vezes, condenava praticantes de heresia, crimes de fé. Meninos, o que vai ser um crime de fé? O homossexualismo, naquela sociedade, era um crime de fé. A leitura de determinados livros proibidos pela igreja era um crime de fé. O adultério, principalmente o feminino, nem tanto o masculino, era um crime de fé. A prostituição era um crime de fé. Então, né, esses crimes de fé eram investigados, a prática de judaísmo era um crime de fé. Tanto que surge o termo cristãos novos. Cristãos novos, 2 pontos. Judeus convertidos à força ao cristianismo.
Lembrando, os judeus, durante grande parte da Idade Média até início da Idade Moderna, habitaram o que hoje é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Só no final do século XVI é que o Papa, se eu não me engano, era o Alexandre VI ou Leão X, não sei de qual dos dois, faz uma pressão primeiro sobre o rei português Dom Manuel e depois sobre o rei Fernando da Espanha para que ele expulsasse os judeus dos seus territórios, para que ele expulsasse os judeus. Primeiramente, eles foram expulsos de Portugal e depois, no fim do século XV, foram expulsos da Espanha. Aqueles que não quiseram largar suas terras, sua riqueza e tudo mais, foram transformados em cristãos novos. Quem eram esses? Judeus convertidos à força ao cristianismo. E caso eles fossem pegos praticando o judaísmo, podiam ser até condenados à morte pela fogueira. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Perseguição, fugas e mortes durante o século XVI. Vamos terminar isso aqui, né? Migração de judeus para a Holanda, Constantinopla e colônias americanas. Publicação do Index, Índice de Livros Proibidos. Teólogos, protestantes, cientistas, romancistas, poetas e filósofos tiveram obras censuradas. Maquiavel, censurado. Rousseau, censurado. Johannes Kepler, censurado. Giordano Bruno, censurado. Galileu Galilei, censurado. Dan Brown, com o Código da Vinci, no século XXI, censurado. O último livro que eu me lembro que saiu na lista do Index, a não ser lido para os católicos. Depois que o ocupante do atual Index, né, que ele tem um outro nome que agora eu esqueci, falou: não veja um filme, não leia um livro. O Código da Vinci passou mais de um ano como como o livro mais vendido do mundo. Foi o bispo falar: não comprem o livro, não leiam o livro, não vejam o filme. As vendas do livro dispararam, tornando um best-seller. Código da Vinci é o início dos anos 2000. Loucura, né? Então, até hoje existe essa censura, essa não recomendação de leituras aos católicos. Então, para a gente terminar aqui, pessoal, a Companhia de Jesus. Fundação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Objetivo de combater o protestantismo e expandir o catolicismo. Dedicação dos membros da companhia ao ensino. Expansão da fé católica. Atuação na China, Índia e no continente americano. Catequese dos indígenas e educação em geral. Bom, a Companhia de Jesus teve muito sucesso na colonização e na catequização de grupos indígenas nas terras do Novo Mundo, principalmente na atual América Latina e, mais especificamente, no Brasil. O objetivo era combater as ações protestantes, que nem precisaram ser muito combatidas aqui no Novo Mundo, principalmente do México para baixo. E outro ponto também era promover o ensino. Naquele momento, gente, o ensino era algo religioso. A Igreja Católica era responsável pela educação das pessoas. Lembrando, não era qualquer pessoa que tinha acesso às letras e aos números. Ou seja, não era qualquer um que aprendia a ler e escrever. Na verdade, eram pouquíssimos mesmo. No campo da catequização, a atuação da Companhia de Jesus foi um sucesso. A conversão dos índios, muitas vezes forçados, foi algo notável. E o continente americano, o México, a América Central e a América do Sul se tornaram majoritariamente católicos. Mas os jesuítas também trabalharam no ensino. Resultado das reformas religiosas. Então, vamos aqui para nós terminarmos esse assunto reformas, né?
a segunda divisão do cristianismo europeu. Lembra vocês? Já havia ocorrido uma primeira? Sim. A primeira divisão ocorreu durante o chamado Cisma do Oriente. Divisão entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. Por que você colocou Igreja Católica com I maiúsculo e Igreja Ortodoxa com I minúsculo? Porque, por convenção, a única igreja que assina com I maiúsculo é a Igreja Católica. O resto, não. Vamos continuar aqui, pessoal. Surgimento de muitas ramificações religiosas que propuseram novas leituras do Evangelho, ênfase e estímulo à alfabetização nos países protestantes. Aqui é de fundamental importância. Países de maioria protestante, entre eles as 13 colônias que se transformaram em Estados Unidos da América, tiveram por base estímulo à leitura. Para quê? Para você ter acesso direto à Bíblia. Então, você não precisa de acessar por imagens ou por intermédio de um religioso. Você vai na Bíblia, você lê, você faz sua interpretação. Mas para saber ler, você tem que ser alfabetizado. Em regiões como Alemanha, Dinamarca, Holanda, se colocam grandes programas de alfabetização em prática, e inclusive também nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos a marca foi um pouco mais, no atual Estados Unidos, né, antigas 13 colônias, a marca foi um pouco mais excludente. Índios, negros, fora desse processo. Até mulheres ensinavam a ler, mas índios e negros, fora. Bom, a repressão, censura e desestímulo à alfabetização tiveram um impacto cultural bastante forte. Em quais regiões? Nas regiões predominantes do catolicismo. Distanciamento entre religião e política nos territórios protestantes, exceto a Inglaterra. A Inglaterra, o rei criou a igreja, então logo, até hoje ainda se encontram ligados. Ligação entre religião e Estado nos países de maioria católica, Portugal e Espanha. Bom, lembrando que essa ligação, apesar do Brasil ser um Estado laico, ora está mais ligado, ora está mais desligado. Herança deste momento. E para terminarmos, esta aula aqui pode entrar no mesmo link para os exercícios, multiplicação de guerras religiosas. Guerras religiosas estas que vão até o final do século XVIII e início do século XIX. Com o iluminismo, essa situação de guerras religiosas muda muito dentro da Europa e do continente americano também. Tá bom? Então, terminado no prazo, mesmo link para a resolução de exercícios. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui.